Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando o 29º podcast Xadrez Verbal. Quem diria, hein, Felipe? 29 semanas. Um monte de gente nos aturando por 29 semanas, né? Infelizmente, essa é a situação que está o país, né? Duas farsas conseguem ter espaço. O país nessa situação e os caras ouvindo podcast. Pois é triste, é triste. Hoje sem rima, viu? Recebi uns cortes aí da audiência. Da audiência? Da audiência. Não. No YouTube falaram que suas piadas são sensacionais, dão graça ao programa. O senhor Leandro Yamin que está conspirando contra o senhor, mas já que você está triste, eu tô triste. E o senhor está com pressa, pois o senhor tem um evento festivo hoje. O mundo estará hoje no Morumbi, né? Não. Mas enfim, eu vou passar pro recado dos ouvintes. Vamos lá. O Lucas, do Dragões de Garagem, né? Ele assina o Twitter muito pretensiosamente, então eu vou falar apenas Lucas, né? Ele usa um sobrenome que ele não merece usar no Twitter. Fiquei curioso. Lucas Skywalker. Meu Deus. Se arrependeu de ter ficado curioso, né? Só explicando, gente, xinga o Matias porque ele não gosta de ganhar nas estrelas. Você tá ferrado agora. Meu Deus, agora eu não posso sair na rua. Você tá ferrado agora. Só porque eu saí no meio do Império Contra-Ataca, no ele meio não da sessão. Ele não gosta de ganhar nas estrelas e não gosta de James Bond. Xinguem ele mais ainda. Mas enfim, o Lucas do Dragões de Garagem, ele me lembrou que a Planned Parenthood, ela não faz apenas abortos. Na verdade, abortos seriam... eles consideram o aborto como última instância, é apenas um detalhe de toda a operação deles, né? Então fica aí o esclarecimento. O Marcelo Araújo mandou um e-mail falando nisso. Estou atrasado nas respostas dos e-mails, tá, pessoal? Desculpem. Mas o Marcelo Araújo disse que o menino Neymar da semana deveria ir pra gente, porque eu falei que o Greenpeace, ele tem aqueles navios que abarroam os baleeiros em alto mar, mas não, quem faz isso é a organização Sea Shepherd, que é uma dissidência do Greenpeace. Então é uma dissidência, ou seja, não é um menino Neymar, é um menino Luiz Soares. O Glauco Viana e vários outros lembrando pra gente que a orca não é uma baleia. A orca é um golfinho, né? Ela é parente dos golfinhos. Quem assistiu aquele documentário lá que eu falei, o Blackfish, inclusive mencionam isso. Tem um outro filme muito bom, chama Free Willy. Tem vários comentários sobre Itaipu e a questão da bomba d'água. Não, os comentários ficaram um pouco ambíguos. Só para deixar claro, eu não acho que Itaipu seria uma bomba d'água. Essa era a retórica do governo militar argentino, né? Que tinha uma questão até de poder. O Rafael Botega, que comentou lá no site Xadrez Verbal, né, xadrezverbal.com, ele fez um pequeno jabá do seu podcast que trata de temas da Bíblia. Quem se interessar pode ir lá dar uma olhada. E ele disse que nos ouve no metrô de Londres. Estamos muito chiques. Mind the gap. Bobo, ô louco. Vamos passar pro primeiro giro de notícias ou tem mais algum recado, Felipe? Tem mais um recado. Hoje, um dos principais blocos de notícias deveria ser sobre a COP21. Só que o acordo final atrasou um pouco, inclusive até postei isso no Twitter e no meu Facebook pessoal, né, que a madrugada em Paris seria longa. Então por isso a COP21 vai ficar pro próximo programa, não teremos o assunto hoje. O próximo programa, que já fica o aviso, será o último do ano. Calma, o suspense. O último do ano, né, pra fechar aí no podcast 30, e porque depois nós teremos aí as festividades, teremos o fim do ano e ninguém vai nos ouvir. Né? Não é que a gente vai ter grandes compromissos, é que ninguém vai nos ouvir. A gente não quer concorrer com o Roberto Carlos. Tem isso também, né? Ele é um patrimônio brasileiro. Vamos pro giro de notícias. Bora lá. Giro de notícias. Notícia do último dia 5 de dezembro. Ataque triplo de mulheres bomba mata dezenas no Chad. Teriam morrido pelo menos 27 pessoas, mais de 90 feridos. O Chad, para quem não sabe, é um país que fica bem no centro do continente africano. Ele fica ao sul da Líbia, é um país que não tem saída para o mar. Ele fica perto da Nigéria, inclusive a reivindicação do ataque seria do Boko Haram.
É um atentado que está ligado, inclusive, ao atentado que nós tivemos no Mali, algumas semanas atrás, comentamos. Ali nas proximidades o Mali é fronteiriço, né, ao Chad, né? Fica ao oeste do Chad. E tivemos vários ataques também na Nigéria nos últimos dias, todos eles reputados ao Boko Haram e ao fato dos países da região estarem ou participando ou colaborando do ponto de vista logístico com o combate ao Boko Haram. Atravessamos o Mediterrâneo, já que no dia 6 de dezembro a Grécia aprovou o orçamento com cortes na casa de 5,7 bilhões de euros. O parlamento grego ele aprovou o novo orçamento com apenas 8 votos de diferença. Né? É uma notícia que aparentemente não é tão importante assim, né? Porque... votação de orçamento tem em todos os países, todo ano, no mínimo, pelo menos nas democracias representativas. Porém, é um assunto que estava ligado justamente àquela questão que falamos aqui alguns programas atrás, que o Tsipras renunciou e tivemos novas eleições. Era justamente porque o orçamento e a negociação com a União Europeia estava travada, então nós tivemos essa nova eleição e o orçamento foi aprovado com apenas 8 votos de diferenças após mais de 5 horas de debate. Voltamos para a África, já que no dia 6 de dezembro também, legisladores de parlamentos rivais assinam proposta de paz na Líbia. O que acontece na Líbia, né? Já mencionamos aqui alguns programas, a gente precisa, inclusive... conseguir um respiro de todos os outros problemas do mundo para conseguir falar um pouco mais da Líbia. Mas a Líbia hoje ela vive uma situação de divisão. Nós temos 2 grupos que se veem como legítimos, 2 grupos que se veem como vencedores das últimas eleições que tivemos na Líbia. Com isso, nós tivemos a falta de um governo central, a falta de autoridades, a falência do Estado, mais falência do Estado ainda, né? Com isso tivemos o nascimento das facções locais do Estado Islâmico, tivemos o assassinato dos cristãos egípcios lá um tempo atrás. E agora, como primeiro passo, né, para essa estabilização na Líbia, os 2 grupos rivais, o Congresso Geral Nacional e o Parlamento Nacional, né, ou seja, se vê que eles usam até termos, né, uma nomenclatura política, né, não são grupos, tal, assinaram esse acordo, essa proposta de paz na Tunísia. Né, Tunísia, que é o único país que aparentemente não, né, mas o único país que você pode claramente dizer que houve uma melhora das condições políticas após a chamada Primavera Árabe, tanto que nessa semana eles receberam o Prêmio Nobel da Paz lá em Oslo, o quarteto da Tunísia, mas o anúncio já tinha sido feito um tempo atrás, inclusive repercutimos aqui. E para fechar esse primeiro bloco de notícias, também no dia 6, último domingo, armênios votam projeto polêmico de reforma constitucional. Então, na Armênia, no último domingo, votaram um referendo sobre uma reforma constitucional que estenderia os mandatos e colocaria principalmente muda a Armênia de um regime presidencialista como o nosso, por exemplo, como o dos Estados Unidos, né? A Constituição da atual Armênia, inclusive, ela tem muita inspiração na Constituição dos Estados Unidos e transformaria um país em um governo parlamentarista, um governo centrado no primeiro-ministro, e o parlamento elegeria o chefe de governo por um período de 7 anos. Ela é muito criticada porque, além de considerarem que pode causar um retrocesso nas instituições democráticas, o atual presidente da Armênia, o Serge Sarkisian, ele é um ex-militar soviético, ele é considerado que tem relações muito próximas com a Rússia, lembrando que, e aí eu aproveito, né, cito que no Azerbaijão, na última semana nós tivemos um incêndio, uma plataforma de petróleo, matou pelo menos 3 dezenas de pessoas. O Azerbaijão e a Armênia, eles têm uma rivalidade histórica, uma disputa territorial, e a Armênia ela procura manter melhores relações, tem apoio externo da Rússia, e o Azerbaijão, em contrapartida, tem o apoio externo da Turquia, né? Inclusive comentamos isso na ocasião do abate do caça-turco. Eu, infelizmente, não sou um expert em Constituição da Armênia, né? Então não posso entrar em muitos detalhes, mas Patrícia, Patrícia do Opera Mundi, quem sabe consegue nos articular mais, né? Eu não vou ousar pronunciar o sobrenome da Patrícia, que é descendente de armênios. E só antes de passar para a coluna aberta, uma pequena errata no giro de notícias. O Chad não faz fronteira direta com o Mali, pois tem o Níger entre os 2 países. Desculpa. Agora, passemos para o Me próximo perdoa. bloco. Te perdoo. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling
Também no último dia 6 de dezembro, o presidente Obama diz que o ataque na Califórnia foi um ato de terrorismo. Nós tivemos um pronunciamento do Obama em horário nobre, gravado no Salão Oval, né, que é o gabinete presidencial dos Estados Unidos. Né, normalmente o Obama grava os seus pronunciamentos ali no chamado Salão Nobre da Casa Branca. Né, quando ele grava, fica ali o Joe Biden atrás dele com um cara de enfeite. Esse sim é um vice decorativo. Esse é um vice decorativo. Né, mas não vamos entrar nesse assunto, porque já deu muita polêmica lá no YouTube, já me xingaram demais, sendo que não falei nada. Olha que eu nem falei nada demais. Mas enfim, voltando aqui, né? No último programa nós falamos do ataque na Califórnia e que o governo dos Estados Unidos trabalhava com duas hipóteses de investigação: um ataque terrorista ou então uma represália, um assassinato em massa em relação aos ex-colegas de trabalho do camarada, do cara, do criminoso que executou o ataque e sua esposa. Foi declarado um ataque terrorista, descobriram relações da esposa dele com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico reivindicou o ataque em San Bernardino, na Califórnia, que deixou cerca de 14 mortos confirmados, embora tenha um ferido ainda em estado extremamente grave e né, que pode evoluir a óbito. Esse é um termo esquisito, porém, quando eu descobri que eles usam em hospital, né, eu também achei estranho, né, porque evolução parece uma melhora, né, mas a gente tem que tirar o caráter adjetivo da palavra, né, evolução é simplesmente uma mudança de estado. Mas, enfim, o Obama chamou o atentado de ataque terrorista e disse: nós vamos destruir o Estado Islâmico. Né, durante a semana, os Estados Unidos realizaram alguns ataques pretensamente, supostamente cirúrgicos, né, eliminando duas altas figuras do Estado Islâmico, e divulgou-se que mais soldados de forças especiais dos Estados Unidos estão em solo ajudando os curdos no seu combate ao Estado Islâmico. Agora, a questão é que nos Estados Unidos isso gerou uma série de reações, né? Uma, inclusive, vamos discutir mais à frente no nosso quadro dos peões. Mas uma dessas reações foi que reacendeu, né? Ou seja, além de darmos a conclusão da notícia que tínhamos parcialmente na semana passada, né? E, obviamente, com isso, agora o Obama tem até como é que eu posso dizer assim, uma justificativa maior, embora já tivesse, né, de eventualmente aumentar uma participação dos Estados Unidos no combate no Oriente Médio. Aqui também teve a questão do comércio armamentista nos Estados Unidos, já que os dois criminosos, né, tanto o Syed Farouk e sua esposa, a Tashfin Malik, o que acontece? Ele era um cidadão dos Estados Unidos. Ele era um cidadão americano. A sua esposa era estrangeira, mas como casou com um americano e tal. Então, eles... todo o armamento que eles compraram, os fuzis, um grande estoque de munição e tal, foram pelos meios legais nos Estados Unidos. Por conta disso, o New York Times soltou um editorial na sua página inicial, na sua primeira página, né? É uma coisa rara hoje em dia. Para quem não sabe, o editorial é o espaço onde o veículo de mídia tem espaço para dar sua opinião, para fazer sua análise subjetiva, para declarar seu apoio a um candidato, por exemplo. Inclusive, eu acho extremamente recomendado quando o fazem. E o New York Times fez um editorial na página inicial, ou seja, você não precisava nem comprar o jornal para ler, né? A sacada é essa, né? Você tá passando ali na banca de jornal, sei lá, acessa o site dos caras, você pode ler o editorial sobre a epidemia armamentista. E, obviamente, isso gerou mais consequências ainda, já que esse é um debate muito delicado nos Estados Unidos. A questão do porte de armas, a segunda emenda constitucional, que estabelece que os americanos têm o direito de portar armas, inclusive para lutar contra ameaças estrangeiras, milícias organizadas, né? O texto da segunda emenda deixa claro, inclusive isso, né? Organizar milícias. Foi a primeira vez que o New York Times fez um editorial em página inicial desde 1920, e agora nos Estados Unidos nós temos, junto a um clima eleitoral, tanto uma discussão sobre o porte de armas, uma discussão que vai e volta na sociedade dos Estados Unidos, mas agora com mais força, e também a discussão sobre a participação dos Estados Unidos contra o terror.
né? Segundo uma pesquisa da CNN, 60% dos americanos não estão satisfeitos com a política do governo em relação ao terrorismo. E os Estados Unidos está com o índice mais alto de medo de ataques terroristas desde a invasão do Iraque em 2003. Né? Então, a situação nos Estados Unidos ela tem uma combinação bastante explosiva agora, né? De eleições com dois temas delicados, né? O terror e o porte de armas. Então, além dessa conclusão da notícia da semana anterior, também tem essa questão eleitoral dos Estados Unidos, certamente terá uma consequência. Suas considerações, meu caro Matias, eu estou falando muito aqui. Você está perdido, você está em devaneios, você não quer nem falar, você pediu para não ter a palavra, é isso? Eu tô me preparando pro match que vem pesado. Porque aí é nas suas costas, né? Você tá dizendo que eu sou traíra, é isso? Não, longe de mim. Tá, entendi. Não, então tudo bem. Então, né, eu coloquei na coluna aberta, até por isso, né? Porque é uma discussão em que você não tem resposta certa, né, sobre a questão de como combater o terrorismo, do medo dos americanos em relação ao terrorismo, né, o medo dos americanos em relação aos tiroteios em massa, aos ataques em massa realizados por malucos, o comércio de armas nos Estados Unidos, são assuntos muito mais delicados na sociedade deles do que na nossa. E recorrentes. E recorrentes, né? Esse que também é um detalhe importante. Né? Eu tenho minhas perspectivas sobre o assunto, mas enfim, acho que não cabem aqui, porque como eu disse, são realidades muito distintas, a realidade dos Estados Unidos e a realidade nossa, tanto em relação ao terror quanto em relação às armas, né? Mas para não dizer que eu tô me omitindo, eu só quero lembrá-los de uma coisa que eu já comentei no canal do YouTube. Muitas vezes as pessoas confundem porte com posse de armas, né? A legislação brasileira ela faz essa diferenciação, embora muito tênue. Eu tenho uma posição parecida com a da legislação alemã. Você ter a posse de uma arma na sua residência, ou então para, enfim, na Alemanha nós temos a caça esportiva, é uma coisa. Você ter armas para uso recreativo. Ou então para a proteção da sua residência, né? Você ter, agora, o porte de arma, você andar com uma arma na rua, e em 4 estados americanos, se não me engano, você pode inclusive ter o open carry, você não precisa nem esconder a arma, você pode andar com a arma ostensivamente. Um deles, obviamente, é o Texas. Essa pergunta que eu ia fazer. Mas aí já é outra discussão. Né? Mas enfim, então vamos pro próximo quadro, meu caro Matias. Nosso quadro das efemérides semanais. A semana na história. 10 de dezembro de 1825, essa vai para o Juan Funes. Há 190 anos atrás tinha início a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi aquele conflito entre Brasil e as Províncias Unidas do Prata, ainda não era a Argentina, que criou aquele estado tampão chamado Uruguai, que é um lugar muito legal. Você tá provocador. Eu não estou provocador. O Uruguai não é um estado tampão? O Uruguai é um estado tampão. Para evitar disputa entre Brasil e Argentina pelo território. Sim. Então podia ser Mas que estado tampão, hein? Não, sim, que belo estado tampão. Eu gostei muito da minha viagem para lá, pretendo retornar. Né? Inclusive um grande abraço para o meu grande amigo, um amigo de infância, meu amigo Júlio, cuja namorada é uruguaia, né? E mora lá, inclusive. É o namoro à distância, mais à distância que eu conheço. Então fica aí o registro, 190 anos do início da guerra que resultaria na criação do Uruguai. 6 de dezembro de 1865, há 150 anos atrás, a ratificação da 13ª emenda nos Estados Unidos da América. É quando você conclui o processo de abolição da escravidão. Trocando em miúdos. Trocando em miúdos, né? Porque a 13ª emenda ela foi aprovada, depois foi ratificada. Tem um belo filme sobre a aprovação da 13ª emenda, que é o filme Lincoln, né, do Spielberg, com o Daniel Day-Lewis no papel título, que não é uma cinebiografia do Lincoln, né? Ele fala do processo da aprovação da emenda, que inclusive foi um processo extremamente corrupto, né? A mensagem do filme é mais ou menos essa: olha, você pode usar meios canalhas para bons propósitos, né? Fica essa dica. E depois dos Estados Unidos, apenas 2 países do continente americano mantiveram o regime de escravidão. Adivinha qual? Um se chama Cuba. E o outro? O outro Ai, que vergonha. Eu não lembro, vai pro próximo. Se chama Brasil, tá? Ah, droga.
E só para passar antes da próxima efeméride, é sempre bom lembrar, né, até por conta da proximidade das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que o Lincoln era republicano. Sim. E a gente citou o caso da Rosa Parks na semana passada, e o Alabama esteve de 1874 a 1987 sob governos democratas. Sim. Então a agenda dos direitos civis sempre foi muito vinculada aos democratas, mas isso não é de todo verdade. Porque essa mudança, digamos assim, de paradigma, ela começa com Franklin Delano Roosevelt, né? Que era um democrata, mas até aquele momento, os democratas eles eram representantes do Sul, eles eram os caras mais conservadores, inclusive na política externa dos Estados Unidos, né? Os democratas eles defendiam o isolamento dos Estados Unidos. Só o Theodore Roosevelt, por exemplo. Sim, não. Theodore Roosevelt era um republicano que desceu o cacete no Caribe. Os democratas eram, por exemplo, o Woodrow Wilson, que não queria o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra, que só colocou em última instância e tal, né? Então, essa sua lembrança é muito boa porque... Né? E é uma coisa que acontece no Brasil, acontece com as terminologias, né? de liberal, progressista, anarquista, né? Em cada período isso tem um significado diferente. E a última efeméride da semana, no dia 7 de dezembro de 1975, ocorria a invasão do Timor-Leste pela Indonésia. Só lembrando que isso foi pós a Revolução dos Cravos, já que o Timor-Leste era uma colônia portuguesa. Exatamente. E foi a desculpa da descolonização que fez com que a Indonésia invadisse o Timor-Leste 40 anos atrás. Tivemos um genocídio da população timorense e o Timor-Leste só conseguiu sua independência já no final da década de 1990. Vários dos seus articuladores por essa independência ganharam o Prêmio Nobel da Paz em conjunto, inclusive o José Ramos Horta, que uma vez deu uma palestra na USP, eu sou muito grato por ter assistido. Um abraço para o meu amigo Daniel Dueck, sempre falo dessa palestra, sou até chato falando disso, mas enfim, e hoje o Timor-Leste, inclusive com muito apoio da ONU, né, e a missão da ONU no Timor foi liderada pelo finado Sérgio Vieira de Mello. Hoje o Timor-Leste é um país independente. Agora vamos passar para o match, que promete. A rima foi... não foi intencional. Duvido. Não foi, Duvido. Juro. Bueno, esse é um match latino. Depois a gente vai ter um cheque do Oriente Médio. Então vamos por partes. Houve as eleições legislativas na Venezuela nesse último final de semana e em discurso na segunda-feira o Maduro aceitou a derrota governista no pleito. Só explicando aqui, né, pro nosso... Terminando de explicar para o nosso ouvinte, com a COP21, e como aconteceu muita coisa na semana, a gente nós fizemos esses blocos temáticos. Só que aí, como a COP21 adiou, aí a gente jogou o Obama e o assunto interno dos Estados Unidos para a coluna aberta, e aí ficamos com esses blocos temáticos. Esse bloco aqui será, né, como o nosso caro Matias diz, de América Latina. Como você que é expert em América Latina, você estava aí todo se preparando, eu só quero falar de roubo de Twitter. Eu só vou abrir a boca quando for para falar de roubo de Twitter. Então é com você, eu só vou assistir. Se vira agora também. Bem, a gente já vem acompanhando o caso na Venezuela desde do começo do xadrez verbal, né? Já que é um assunto que diz respeito a toda a América do Sul no momento, pela crescente repressão e militarização da República Bolivariana da Venezuela. E isso tem muito a ver com a inabilidade política do Nicolás Maduro. Cara, em um meio minuto você fez 3 críticas à Venezuela. Você é um reaça. Eu sou um agente da CIA. Você é um agente da CIA, continue. Enfim, mas... Pegando os dados apresentados pelo Correio da Cidadania do nosso Gabriel Brito, guerrilheiro da informação, o texto não é dele, é do Fábio Luiz Barbosa dos Santos, mas ele aponta aqui que a inflação estimada na Venezuela atualmente é de 150%, a recessão para o país calculada pelo Fundo Monetário Internacional pode chegar a 10%. Houve uma disparidade também do câmbio, né, do câmbio oficial do dólar, que
pode ser comprado a 6,30 bolivares, enquanto que o paralelo ultrapassou 800 bolivares. Com isso, o que aconteceu? Começou a haver muito contrabando para a Colômbia, porque compensa mais para o produtor venezuelano exportar de qualquer maneira os seus produtos para o mercado consumidor mais próximo. Por isso que deu também aquela crise da fronteira a gente já citou aqui. E em muitos casos o Maduro vai criando cortina de fumaça. Como o caso da Guiana. E como o caso da Guiana também, para tentar esconder esses dados da população, visto que as eleições parlamentares são muito importantes na Venezuela, já que, em muitos casos, o PCUV, o partido chavista, assim, podemos dizer, se apoia no Congresso para as suas medidas, como qualquer democracia. A Venezuela ainda é uma democracia, apesar da gente criticar esse modelo democrático, mas ainda... Embora com um crescente autoritarismo, sim, né? Com fica crescente esse dilema. Autoritarismo não só do governo. A oposição, claro, daí não é autoritarismo, mas tem uma resposta violenta também da oposição. Também não pode passar a mão na cabeça de uma figura como Leopoldo Lopes. Enfim... Mas esse era o cenário que pintava para as eleições e que explica a derrota do Maduro. E eu acho que o mais simbólico, a derrota mais simbólica nas últimas eleições foi em Petare, que é considerada a maior favela da América Latina e que era um reduto chavista. E foi lá uma das maiores vitórias da oposição nessas últimas eleições. Fica em Caracas, isso? Fica em Sucre, no município de Sucre, no estado de Miranda. Mas era um reduto chavista muito forte. E isso representa simbolicamente a derrota do chavismo nessas eleições. E o Maduro, mesmo com a derrota, continua inábil politicamente, visto que ele já declarou também que tinha o plano de construir 500 mil casas populares, mas não vai fazer isso porque ele perdeu. Uma chantagem. Eu brinco como ele quiser. E aqui, de última hora, que o nosso Leandro Yamin viu que a última cadeia nacional do Maduro foi direto do túmulo do Chaves. E simbolicamente isso é muito forte. Eu até estava brincando aqui que era o enterro do chavismo. E além de oportunista, é de mau gosto. De mau gosto. Tanto que é a capa do post. A capa do post da semana. É ridículo, mas enfim, continue. Desculpe interromper. Bem, falando da Venezuela, basicamente é isso. Você tem mais algum adendo, Felipe? Não, apenas colocar aqui também duas coisas. Essa questão que você colocou do programa do Maduro, a TV estatal venezuelana, ela estava sob o controle do parlamento. E com a vitória da oposição, em última hora, ele passou isso para o gabinete da presidência, né? Ou seja, mais ou menos isso, né? A bola é minha, eu brinco como quiser. Ele demitiu todo o gabinete dele, né? Até colocando a culpa no gabinete da vitória da oposição. Também uma atitude extremamente madura. E colocar aqui que Com perdão do trocadilho. Eu nem tinha percebido. Esse foi sem querer, mas esse foi digno de Matias. Uma atitude muito madura do Maduro. Né? E colocar aqui, né, o número final das 167 cadeiras do parlamento venezuelano, sendo que a Venezuela é unicameral, né? Não é que nem o Brasil que tem a Câmara e o Senado, lá é unicameral. Das 167 cadeiras, 99 serão da oposição, no mínimo, porque um dos partidos ainda não alocou-se direito. Eu tinha visto um dado de 101. Talvez seja essa... Pode ser. Essa dúvida aí. Mas, enfim, configura a maioria absoluta do parlamento. E se eles conseguirem 110 assentos, ou seja, conseguirem mais algum apoio, eles conseguem, inclusive, aprovar reformas constitucionais e destituir juízes da Corte Suprema da Venezuela. Que era uma acusação da oposição de aparelhamento do
do Supremo Sim. venezuelano. Que é uma acusação similar que aconteceu aqui no Brasil, especialmente por causa do Toffoli, né? E aí foi um dos vídeos que eu fiz recentemente de política interna sobre a questão do impeachment, né? Enfim, mas felizmente muita gente gostou do vídeo. Vão lá, dá uma olhada, enfim, fica à vontade. Né? Então, apenas esses números finais. E acho que era isso, porque o outro assunto da Venezuela que nós temos para falar, dá para falar no próximo quadro, que aí eu vou querer falar de roubo de Twitter. Continua. Vamos falar de roubo de Twitter e de como não fazer uma sucessão presidencial, que foi, novamente, não foi nada maduro da parte da ex-presidenta agora, Cristina Fernandes de Kirchner. O primeiro impasse, né, foi em relação ao local onde seria feita a sucessão. Como no caso da passagem do bastão e da faixa presidencial... Aqui é um bastão literal, tá, gente? É um bastão literal. Entre o Néstor Kirchner e a sua esposa, foi feita no Congresso argentino. E era assim que a Cristina achava que deveria ser feita com o Macri. Enquanto que o Macri... na cabeça dele achou que deveria ser na Casa Rosada. Esse foi o primeiro impasse, o local. O segundo foi a hora de que isso seria feito. A Cristina acreditava que tinha que ser feita no dia 9 de dezembro, enquanto que o Macri acreditava de ser no dia 10. Então, o que aconteceu? Teve o cargo do presidente provisional, já que a Cristina não se apresentou, já tinha declarado que não se apresentaria à Casa Rosada. Isso ficou a cargo do Federico Pinedo, que não só é o presidente provisional da Argentina, mas como foi também o presidente provisional do Senado, já que ele está ocupando o cargo provisoriamente como presidente do Senado. E é uma figura curiosa porque ele é homônimo, claro, de outros dois políticos, o Federico Pinedo, o primeiro que foi intendente de Buenos Aires no final do século XIX, e também o bisavô dele e o pai dele, que também seguiu carreira política ali na segunda metade do século XX. Família criativa para dar nome, né? Ele ficou presidente por 12 horas, né? Ele ficou presidente por 12 horas. O que não é nada, lembrando da renúncia do Fernando de la Rúa, que inclusive estava presente na Casa Rosada e criticou a sucessão presidencial, falou que não era democrático. Um cara que saiu porque as forças que respondiam a ele mataram 39 pessoas num período de um dia. Então ele teve essa cara de pau também de criticar a sucessão presidencial da Cristina para o Maurício Macri. Lembrando que o Fernando de la Rúa também é antiperonista. Como os peronistas chamam, ele seria um gorila. Essa a terminologia. Outro gorila de marca reconhecido é o Fernando Niembro, que é um comentarista esportivo. Mas você usou esse gorila como substantivo ou como adjetivo? Como substantivo. Tá. É o Fernando Niembro, que é um comentarista esportivo, e até meus amigos uruguaios brincam, ele é da Fox Sport, que por conta disso a Fox Sport chama Fox Esportenho, porque é uma visão bem argentina, ele é bem patriótico nos comentários dele. E ele que foi afastado da campanha do Macri, porque houve uma denúncia de que a empresa dele, cujo único cliente era o governo da cidade de Buenos Aires, comandado pelo Macri, teve um lucro de 22 milhões de pesos e era uma empresa fantasma. Então o Macri também, que bateu bastante nessa tecla da corrupção, a campanha dele acabou escondendo o Fernando Niembro, que era um dos maiores apoiadores, mas ele também esteve presente na Casa Rosada. Então paira também muitas dúvidas em relação a qual vai ser a atuação dele dentro do próximo governo, já que ele é uma figura muito influente. Agora tem as Agora tem a parte mais engraçada da história. Só comentar aqui um comentário mais sério. A parte engraçada pode ficar com você. Vai ser mais engraçado, mais impactante você contando essa história. Mas por conta das eleições na Venezuela e por conta de, surpreendendo todo mundo até, nós não termos tido grandes episódios de violência na Venezuela e o Maduro ter, ao seu jeito, digamos assim, aceitado o resultado,
o Macri disse que abriu mão, desistiu da ideia de pedir a suspensão da Venezuela do Mercosul, que foi um tema que discutimos bastante aqui, por considerar que a Venezuela agora está num caminho de normalização das suas instituições, então não caberia mais, porque poderia prejudicar mais ainda você isolar a Venezuela nesse momento de transição. Agora, me conta, Matias, quando é que você já viu roubo de Twitter? Conta essa história para os nossos ouvintes. Não, parece brincadeira, né? Brincadeira de criança. Novamente, a Cristina mostra... Não sabe brincar. Não sabe brincar. Enfim, o perfil da Casa Rosada... Da Casa Rosada, que é uma instituição. É a instituição, o Palácio Presidencial. O perfil da Casa Rosada, você entra lá, é @CasaRosadaAR. O C, em maiúscula, o C, o R e o AR de Argentina. Ela transformou o perfil em Casa Rosada 2003-2015, ou seja, o período do kirchnerismo no comando da Argentina. E também um dos últimos feitos dela como presidenta foi levar um busto do marido dela, do falecido Néstor Kirchner, para a Casa Rosada. E é esse busto que é a capa do novo perfil da Casa Rosada. E quando ela fez isso, tinha 324 mil seguidores esse perfil. Agora tem... Agora vou entrar aqui para conferir. Então, mas né, o perfil da instituição ela transformou num perfil partidário /pessoal. E segue. Roubou a senha, não vai passar para ninguém, trollou os amigos, entendeu? Foi lá, mudou o status do amigo, entrou no Facebook do amigo palmeirense, colocou que ele é São Paulino, entendeu? E foi isso que ela fez. É uma atitude muito, muito legal, muito madura. Deve estar desatualizado porque o perfil segue com 324 mil seguidores. Ah, tá. Então tudo. Então acho que. Mas deve ter um bando de ovinho também. Mas o gabinete do Macri, né, já anunciou que quer de volta, porque é um perfil institucional. Claro. Tem até aquele check, assim, né, aquele certinho de perfil verificado, um perfil institucional e tal. Enfim. E para concluir essa parte da Argentina, né, a Dilma, mais uma... Agora, aqui não se sabe se foi uma peripécia ou se foi, né, uma férias antecipadas, né? A Dilma, ela foi à posse do Macri. Só que ela estava lá no avião presidencial brasileiro. E como talvez já tenha ocorrido com muitos dos nossos ouvintes, né? Às vezes você chega no aeroporto, o avião tem que dar uma volta no ar, porque o aeroporto está muito movimentado, a condição climática não está muito boa, ou a condição de segurança está mais reforçada, como é o caso de uma posse presidencial. E o avião presidencial da Dilma ficou na fila, esperando para pousar em Ezeiza, Buenos Aires. E o ministro da aviação argentina, o ministro kirchnerista, não deu a ordem de liberação do avião, do tipo, olha, o avião da presidente argentina, da presidente do Brasil, passa na frente, fura a fila, entendeu? Esse avião tem prioridade. Não se sabe se foi por birra, né, a Kirchner querendo esvaziar a posse do Macri, ou se foi o cara simplesmente pegou e falou, né, o que você falou, a Cristina saiu do cargo no dia anterior, o Macri só assumiu no dia seguinte, então ele falou, minha chefe não tá mais aí, então também não vou mais trabalhar. Nisso, a Dilma não esteve presente na posse em si. Só que depois teve um encontro com o Macri, né? Explicaram a situação. O Macri fez até um gracejo ali na entrevista coletiva. A Dilma, na Argentina, anunciou que o resultado democrático das eleições venezuelanas deve ser respeitado. Ela se encontrou com o Macri, já combinaram, né, a visita do Macri ao Brasil como presidente argentino, né, presidente empossado, ele veio como presidente eleito. Ela também disse que, e aí foi uma declaração em conjunto com o Macri, dizendo que as transições políticas e as crises políticas não afetam as negociações entre Mercosul e União Europeia, que são esperadas para 2016, como já mencionamos aqui antes. E para encerrar o nosso tour latino-americano, o Chile liberou medicamentos feitos a partir de cannabis. Eu usei o nome científico para não parecer que eu estou fazendo apologia de alguma coisa. Mas é maconha. Você que disse, você que está dizendo. O Chile liberou o uso de medicamentos, que é um tema que, se não me engano, está no STF brasileiro, né? Porque, enfim, eu não sei direito. Não é o uso da maconha como remédio, né? É o uso de remédios a partir dos agentes químicos da maconha, da cannabis. Eu não sei porque eu não sou químico, não sou biólogo. Quem manja disso pode nos mandar. Quem manja de química e de biologia, tá? Não é quem manja de outras coisas. Mas, enfim. Puxa o próximo, Matias. Bueno, vamos passar para o cheque.
Bem, passamos da América Latina para o Oriente Médio, já que o cheque, como a gente já falou, também vai ser temático. Já que no último dia 9, o Vladimir Putin, ameaçou usar armas nucleares contra o Estado Islâmico. Agora ficou sério. Então, aí que tá, né? É aquele tipo de manchete, ele não ameaçou usar. Ele só disse que não descarta o uso, gente. Calma lá, sabe? O Putin é conhecido por ser um cara, né? Um cara comedido, um cara bacana, um cara legal. A oposição russa, inclusive, acha isso também. Todo mundo na Rússia acha isso, porque se você não achar isso, você pode se complicar. Mas falando sério, né? O Putin, ele fez... todo final de ano, né, o presidente da Rússia faz um pronunciamento à Assembleia Federal Russa, né, que é como se fosse a Câmara dos Deputados deles, por assim dizer. Assim como o presidente dos Estados Unidos faz isso no começo do ano, o presidente da Rússia faz no fim do ano. E aí, ao comentar o assunto do Estado Islâmico, né, ele evocou o arsenal nuclear russo, né, que é o segundo maior arsenal nuclear do mundo. E ao contrário de outros arsenais nucleares, como nós veremos, a Rússia tem uma grande capacidade de delivery, de entrega desse arsenal nuclear. Tem mísseis intercontinentais, tem mísseis de cruzeiro, tem bombardeiros de longo alcance, tem submarinos que podem ser posicionados ao redor do globo, pois são submarinos de propulsão nuclear, tem mais autonomia na água. Então ele apenas evocou o seu arsenal nuclear. Né? Agora, no caso da Síria, né, nós tivemos o início dos ataques britânicos ao Estado Islâmico e tivemos uma reunião dos líderes da chamada oposição moderada para articular uma maior união contra Assad. Isso foi interpretado, é uma interpretação que eu concordo, como um sinal de enfraquecimento desses grupos, já que eles tinham uma articulação, especialmente ali pensando junto com os países do Golfo, que sempre os apoiaram e tal. Só que agora eles precisam aumentar uma articulação entre si, justamente porque esses grupos agora, individualmente, estão mais fracos. Né? Individualmente ficou esquisito, né? Mas separadamente estão mais fracos. Então precisa se construir uma frente maior, digamos assim, uma frente mais articulada para combater o Assad na perspectiva deles. E o Assad criticou os ataques britânicos, dizendo que eles estão atacando apenas metade do câncer. Falou que quando você tem um câncer, você deve extirpá-lo por inteiro. Fazendo uma óbvia referência ao fato dos ataques britânicos não serem direcionados à chamada oposição moderada, que conta com o apoio dos seus aliados da OTAN. Da comunidade internacional. Exatamente. Ainda no tema Estado Islâmico, no noroeste do Iraque, o governo iraquiano considera que tropas turcas estão violando seu território, já que as tropas turcas teriam entrado dentro do território iraquiano, seja para combater o Estado Islâmico, seja para combater os curdos, enfim, teriam a velha história. A velha história, mas agora teria sido porque antes, quando você viola o território da Síria, para a comunidade internacional, hoje, né, o governo sírio já não é mais o governo sírio considerado legítimo, né? A legitimidade do governo sírio varia. Por exemplo, para a Liga Árabe, o governo sírio legítimo é chamado oposição moderada. Para a Rússia e para a China é o governo Assad. Para a Turquia é basicamente ninguém. Então, quando você viola o território sírio, não tem o mesmo impacto. Quando você viola o território iraquiano, embora o Iraque hoje também seja um estado enfraquecido, ele não é um estado ainda em clima de guerra civil. Então você tem um governo que pode, como uma voz unificada, protestar contra isso. Lembrando que o centro de comando aéreo das operações russas na região não fica em Damasco, fica em Bagdá. É um centro de operações russo com cooperação do Irã que fica em Bagdá. Então, o próprio governo iraquiano tem uma proximidade hoje com o governo russo, então também tem uma ligação nisso. Cerca de 130 soldados turcos e 25 tanques teriam violado o território iraquiano. O Iraque protestou contra isso, inclusive pediu para os Estados Unidos dialogar com seu aliado de OTAN para evitar novas violações desse tipo. Ainda sobre o Iraque, a Anistia Internacional soltou um estudo que, infelizmente, eu ainda não tive tempo de ler inteiro. É um PDF de mais de 30 páginas. Mas, enfim, basicamente provando por A mais B que armas iraquianas e armas direcionadas ao governo iraquiano
foram parar na mão do Estado Islâmico. Ah, vá. Não, é aquela coisa, todo mundo sabe, mas agora existem as provas por A mais B, sabe? Antes tinha suspeita, aquela suspeita com indícios, blá, 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 agora tá provado por A mais B. Inclusive, teriam usado até, conseguiram a questão de número de chassi, de tanque, número de série, de fuzis, todo Mas esse tipo de coisa. aquelas armas químicas de 2013 não acharam ainda, né? Acharam e jogaram na Síria. Não, tô brincando. O arsenal do Saddam ainda não foi achado. O arsenal de armas de destruição em massa. É que o Iraque é muito grande, né? Pra um filme sobre isso, quem quiser assistir, é aquele Zona Verde, com Matt Damon. Enfim, que é um ator que tem conquistado a minha simpatia, por assim dizer. E ainda para fechar esse bloco aqui de Síria, Iraque e Líbano, né, no Líbano, um homem-bomba, né, uma notícia bizarra e triste também, né? Mas enfim. Eu diria bombástica. Nossa. Um homem-bomba, ele, ao ser preso, ele se explodiu, matando a sua própria mãe, que estava com ele, e o que se cogita é que seja sua esposa. Lembrando que os 10 mandamentos da Bíblia, eles têm uma versão parecida, adaptada, né? Se o Felipe Souza estiver nos ouvindo, talvez ele vai me corrigir, mas eles se aplicam mais ou menos na doutrina islâmica. Então, estou querendo dizer com isso que ele não vai pro céu. Ele se explodiu, mas ele explodiu a própria mãe, ele matou a própria mãe, bom português, né? Você matar a própria mãe não é justificável nem na biologia, né? Então, na cadeia, então, vixe. Então, assim, ele não vai pro céu. Agora, saindo da parte norte do Oriente Médio, indo pro Iêmen, o que aconteceu no Iêmen? Né, nós já tínhamos comentado em alguns programas atrás que o Iêmen acontece uma disputa parecida com o que acontece na Síria, né, de você ter um grupo xiita, um grupo sunita. No caso, os xiitas são os que estão fora do poder, né, e nós tivemos um conflito no Iêmen que durou mais ou menos 6 meses. O governo iemenita de orientação sunita tem apoio da Arábia Saudita, né, e a milícia xiita dos Houthis tem apoio do Irã. Né, uma coisa, né, para quem nos ouve bastante aqui, quem não ouve, recomendo que ouça os outros programas, talvez, porque não tem como condensar tudo isso aqui, mas nós temos uma disputa geopolítica no Oriente Médio entre as duas potências regionais, que são Irã e Arábia Saudita, e que usam a identificação religiosa também como uma ferramenta dessa projeção geopolítica. E no Iêmen, essa semana, um atentado a carro-bomba matou o governador de Aden, que é uma das principais cidades do Iêmen, né? Matou o governador e 5 dos seus guardas-costas. E o Estado Islâmico reivindicou a autoria. O que é curioso, já que o Estado Islâmico, teoricamente, no Iêmen, ele estava combatendo os xiitas. Então agora, caso o Estado Islâmico passe a ser considerado um ator nesse teatro iemenita, sendo que o Estado Islâmico já teria sido responsável por mais de 150 mortes no Iêmen, agora nós teremos uma situação um pouco parecida na Líbia, né, com 3 facções distintas, cada uma com sua agenda, cada uma... no caso do auto-intitulado Estado Islâmico, com sua agenda mais extremista. Então nós temos aqui a questão da guerra do Iêmen deixar de ser apenas uma guerra civil e virar uma guerra com diversas facções, no mínimo 3, parecido com o que aconteceu na Síria, né? Já que agora não se trata apenas de um atentado à bomba, de um atentado terrorista, mas claramente de um atentado político, já que você mata um governador de uma das principais cidades do país e um ataque direcionado a ele, né? Não foi que ele foi um dos mortos, morreu ele e os seus guardas-costas. Guardas-costas ou guarda-costas? Guardas-costas. Tem S nos dois. Eu acho que sim, porque o plural é os guardas, né? Por isso que eu te amo, Matias. Você entende de... Não, eu tô achando... Você entende tudo. Mas enfim, então agora nós temos um atentado político. E para encerrar o giro no Oriente Médio, registrar aqui que Israel, pela primeira vez, abrirá uma representação em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, um país com quem Israel nunca teve relações diplomáticas, porém quer intensificar suas relações comerciais com os seus vizinhos do Golfo Pérsico, basicamente por um direcionamento da sua política externa, já que agora o principal parceiro comercial de Israel, depois da indústria de alta tecnologia, da indústria militar,
né, o principal parceiro comercial para exportações de alimentos, exportações de produção local, era a União Europeia. Só que com a distensão entre a União Europeia e Israel, que nós falamos no último programa, agora Israel também quer intensificar seus laços comerciais com seus vizinhos do Golfo Pérsico. Embora o motivo disso não seja nobre, é um motivo geopolítico, né, uma coisa normal, analítica, pelos laços comerciais, quem sabe consigamos ter um maior entendimento, um maior diálogo na região. Então, por mim, o quadro aqui está fechado. Sua vez. Vamos passar para o segundo giro de notícias. Giro de notícias. Segunda-feira, dia 7 de dezembro, Canadá e México anunciam que podem tarifar carne dos Estados Unidos em $1 bilhão, diz a OMC. A OMC autorizou o Canadá e o México a retaliarem os Estados Unidos, né? Lembrando que a OMC faz esse tipo de julgamento, e aí eles consideram que as regras de rotulagem da carne dos Estados Unidos prejudicou os parceiros americanos do NAFTA. Então, os Estados Unidos, já que faz essa política de rotulagem com o país de origem, diminuindo, impossibilitando, enfim, diminuindo as vendas dos seus parceiros, o México e o Canadá agora podem retaliar em $1 bilhão em sobretaxas, em impostos adicionais para produtos dos Estados Unidos. Saindo da América do Norte, indo para o Extremo Oriente, no mesmo dia, Pequim emitiu o primeiro alerta vermelho da história devido à poluição. Aqui, né, essa notícia entraria inclusive na discussão da COP21, né, já que é um tema importantíssimo, e a China é um país essencial nessa questão da política ambiental. Eu, infelizmente, ou felizmente, enfim, eu não tenho muito o que falar sobre isso. O que eu recomendo é que nossos ouvintes joguem isso no Google Imagens e vejam como está Pequim. Você que mora numa cidade montanhosa, numa cidade relativamente alta como São Paulo, por exemplo, certamente já viu neblina. Imagina uma neblina, só que de poluição. E teve um artista chinês, eu não consegui achar aqui o nome dele, que fez um experimento, uma intervenção do tijolo. Você viu isso? Não. Ele ficou uma semana com um aspirador de pó ligado no ar na rua. E com o que ele aspirou, ele conseguiu fazer um tijolo. Um tijolo, assim, grande, de construção. Entendeu? Sólido. Entendeu? Então, assim, o ar de Pequim não é mais um ar. Você tem sólidos nele. Mas, enfim, então eu recomendo aos nossos ouvintes que digitem, pelo menos aí no Google Imagens, fotos recentes de Pequim, pra ver como é que tá. Parece neblina, mas é poluição. E só aproveitando a piada, o Chiang Kai-shek também emitiu um alerta vermelho no final dos anos 40. Essa foi péssima, e mais que péssima, acho que muita gente não vai entender. Mas não, vão entender, porque nossos ouvintes são inteligentíssimos, mas foi péssima do mesmo jeito. Desculpa, foi irresistível. Notícia da última quarta-feira, 9/12, é assinado um acordo automotivo entre Brasil e Uruguai. Foi assinado um acordo de livre comércio entre Brasil e Uruguai. Mauro Vieira esteve em Montevidéu. Ele acompanhou a Dilma a viagem à Argentina, inclusive. E aí na volta ele falou: vou ficar aqui no meio do caminho, vou descer aqui em Montevidéu. Obviamente estou sendo bastante informal. Mas o Brasil e o Uruguai assinaram um intercâmbio comercial de livre comércio, sendo que o comércio brasileiro em 2014 bateu um recorde com o Uruguai na casa de quase $5 bilhões. Lembrando que isso é tanto importações quanto exportações, tá, gente? É a pauta bilateral. Sendo que desses, mais de $600 milhões correspondem a produtos do setor automotivo. E aí, com esse tratado de livre comércio, imagina-se que os preços vão cair no Uruguai, os lucros vão aumentar para a indústria automotiva brasileira, e também um dos primeiros passos, né, na hipótese, né, uma hipótese e que muita gente não concorda, digamos assim, mas já é outra discussão, sobre o Mercosul eventualmente virar um tratado de livre comércio. Essa notícia vem da assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores. E só fazendo um parênteses etnológico, alguns ouvintes já sabem que meu pai é nascido ali na fronteira entre Brasil e Uruguai, e as pessoas nascidas nessa região são conhecidas como doble chapas. E por que doble chapa? Porque
chapa é placa em espanhol, então era comum ali para a década de 40, 50 que os carros circulassem com uma placa do Uruguai e uma placa do Brasil na região da fronteira. E também, por conta das atividades comerciais ali da região, no município do meu pai, Santana do Livramento, tem um distrito que chama Passo do Contrabandista. Inclusive, tinha familiares meus, não vou citar quem, que contrabandeavam queijo. Mas nessa questão das placas dos carros, agora vai ter a placa do Mercosul, né? Também. Inclusive, agora vai ter... Inclusive, acho que já começou alguns carros serem... pro ano que vem, se eu não me engano. Pro ano que vem no Brasil, mas acho que lá já tem. Eu acho. Não sei. Vamos Juan, conferir responde depois. aí pra nós, ajuda Juan nós. Funes nos ajude. Breaking news. Em meio a conversas com Seul, Coreia do Norte diz ter bomba de hidrogênio. Olha o blefe aí. Então, a bomba de hidrogênio é a versão mais avançada, a versão mais power, a versão mais radical da bomba atômica. Essas conversas, essa declaração não foi direcionada à Coreia do Sul. Essa declaração foi do Kim Jong-un durante um pronunciamento à cúpula militar da Coreia do Norte. Porém, ela foi recebida com bastante ceticismo no resto do mundo, já que é uma bomba muito mais avançada tecnologicamente, né? Não é que nem a bomba atômica que ela depende mais... Enfim, né? Quem quiser saber como é que funciona, vai ouvir lá o Dragões de Garagem sobre a bomba atômica. Mas foi recebido como ceticismo, como você disse, um blefe, mas é sempre bom registrar, né? Que, enfim, o norte-coreano está dizendo que tem a bomba de hidrogênio, a bomba H. O Felipe, eu não lembro se o Neymar já jogou com a Coreia do Sul ou com a Coreia do Norte. Mas ele tem algum desafeto, né, nesses dois países? Olha, se você tem um desafeto, se você é desafeto do Neymar, a sua condição existencial é reduzida a isso. Você deixa de ser uma pessoa e vira um desafeto do Neymar. Então vocês vão entender no nosso quadro... Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Bem... muita gente sabe que Honduras é um dos países mais violentos do mundo, né? A gente falou disso no Fronteiras. No Fronteiras Invisíveis, sobre a guerra do futebol ali no final dos anos 60, mas ainda a região é muito instável, a violência urbana é muito grande, inclusive o município de San Pedro Sula é considerado o mais violento do mundo, e por conta disso, o jogador Arnold Peralta, da seleção hondurenha, foi assassinado a tiros na cidade de La Ceiba, onde ele nasceu enquanto caminhava pelo centro da cidade. E o Arnold, defendendo a seleção hondurenha nas Olimpíadas de 2012, teve ali um desentendimento de jogo com o Neymar. E para o pessoal do Yahoo Esportes, noticiou essa notícia, esse fato, como meia que se desentendeu com o Neymar é assassinado em Honduras. De novo, é um menino Neymar metalinguístico. Né? Explica o porquê do menino Neymar. Inclusive, depois do Cruyff, agora é o Arnold. Explicando para os nossos novos ouvintes, porque felizmente temos cada vez novos ouvintes, e alguns deles perguntaram recentemente, né? O menino Neymar é um prêmio que nós damos aqui para barrigadas em geral da imprensa, para problemas da imprensa. Por quê? Porque pelo hábito da imprensa brasileira de só falar do Neymar ou reduzir tudo ao Neymar. E novamente, né, é um menino Neymar metalinguístico, já que em vez de você falar o nome da pessoa, falar jogador hondurenho, jogador da seleção hondurenha, enfim, como for, é um cara que se desentendeu com o Neymar. Ou seja, ele é reduzido ao Neymar por interesses mercadológicos. Por quê? Porque aí gera clique, né? A pessoa, Neymar, vou clicar para ver o que é. E mandar um abraço pro nosso ouvinte Guilherme da Silva, que mandou essa notícia no Twitter também. Então tá aí, né? O menino Neymar dessa semana vai pro Yahoo. E a gente pede para os ouvintes contribuírem com o programa, mas principalmente para o menino Neymar. Porque a gente não tem como fiscalizar tudo. Que é o mais difícil. Então, é um quadro feito por vocês também. Vamos passar agora para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush
Olha, o peão isolado devia inventar uma peça pra ele no xadrez pra tentar explicar, porque não dá. Olha que você falando assim, vão achar que você tá falando do Maduro ou do Netanyahu. Não, é o terceiro mais querido. No final do ano a gente tem que pegar os roteiros antigos e ver quem ganhou o peão isolado do ano. A disputa tá entre esses três aí. O da semana é o Donald Trump. Novamente. Que fez alguns comentários extremamente preconceituosos, extremamente deploráveis, falando inclusive que se ele for eleito ele vai barrar a entrada de muçulmanos, vai barrar a prática, vai condenar inclusive a prática da religião islâmica, o que é algo que vai contra justamente a própria Constituição dos Estados Unidos. A Casa Branca se pronunciou. Quando eu digo Casa Branca não é Obama, é a instituição, né? Assim como o Twitter da Casa Rosada era o Twitter da instituição, aqui nós estamos falando a Casa Branca como instituição, diz que Donald Trump se desqualificou para ser presidente dos Estados Unidos ao dar essas declarações toscas. E você comentou inclusive do Muhammad Ali e do Kareem Abdul-Jabbar, do Kareem Abdul-Jabbar. Eu, por motivos de saúde, eu não queria que o Muhammad Ali desafiasse o Trump para 3 rounds, mas o Kareem Abdul-Jabbar podia desafiar o Trump para um 21. Ia ficar pequeno para ele. Lembrando que tanto o Muhammad Ali quanto o Kareem Abdul-Jabbar, eles tinham nomes ocidentalizados, que eles adotaram nomes islâmicos depois de se converteram ao islamismo, por considerarem que os seus nomes antes eram nomes de escravos. Já que eram nome das famílias que eram donas daqueles escravos, né? O Muhammad Ali se chamava Cassius Clay e o Kareem Abdul-Jabbar se chamava Alcindor, era alguma coisa Alcindor, não lembro agora. O rapper Mos Def também se converteu ao islamismo há pouco tempo e agora chama Yassin Bey. Então, e pra quem não sabe, o Kareem Abdul-Jabbar é considerado o maior pivô da história do basquete mundial. Mas aí já é uma questão de análise. O rival dele, um dos rivais dele dois dos rivais dele por esse posto são islâmicos também, né? Que é o Hakeem Olajuwon, nigeriano, islâmico, e o Shaquille O'Neal, que pouca gente sabe, mas ele é islâmico. Né? Então tá aí o peão isolado da semana. E o peão promovido da semana, que também foi considerada um grande na sua área, foi a Angela Merkel, que ganhou o prêmio de personalidade do ano pela revista Time, especialmente por ser... Lembrando que a Angela Merkel, né, assim, a Angela Merkel, ela é evangélica, salvo engano, ela é luterana, ela é filha de um pastor luterano, ela é de direita, ela é economicamente ortodoxa, mas mesmo assim, durante o ano ela fez uma reiterada defesa da política sobre refugiados, do acolhimento de refugiados, e por isso ela ganhou o prêmio da revista Time, e por isso que inclusive eu votaria nela. Né? Ela foi uma candidata de direita na Alemanha, especialmente na sua primeira eleição. Né? Mas enfim, então a Angela Merkel ganhou o prêmio de personalidade do ano da revista Time por sua reiterada defesa dos refugiados, de política para refugiados, embora tenha tido aquele vídeo lá da menininha palestina, que você vê os sonhos da menininha palestina sendo destruídos. Mas enfim. E lembrando também que é a primeira mulher que ganha esse prêmio desde que ele foi instituído em 1999, então em 16 edições é a primeira vez que uma mulher é eleita personalidade do ano pela revista Time. Vamos passar agora para o 7º selo, as dicas culturais minha e do Felipe. DJ Muzz. The Almighty. DJ Muzz. The time has come. 7º selo. E aí, Felipe, qual que é? Então, como você até mandou a notícia, né, e talvez algumas pessoas tenham visto, a Colômbia anunciou a descoberta do galeão espanhol San José, que naufragou há mais de 300 anos, naufragou em 1708, com uma carga de ouro e de pedras preciosas na costa colombiana. Ele fazia parte, né, do chamado... Né, esqueci agora o nome do comboio, que era o comboio de galeões reais que levava o ouro da América Espanhola para a Espanha europeia, ou se você preferir, dependendo da interpretação, uma interpretação um pouco anacrônica, né, mas do ponto de vista de engajamento, né, roubava os tesouros da América Latina. Mas enfim, a Colômbia achou o galeão com 11 milhões de moedas de ouro.
né? Então não se sabe ainda como é que vai ser o resgate do tesouro, se vai ter. E por conta disso, a minha dica cultural é o documentário Expedição Bismarck. Né? O Bismarck foi um dos principais encouraçados, um dos principais navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Foi afundado pelos britânicos. Ele foi achado na década de 1980. E esse documentário é um documentário produzido e feito pelo James Cameron, que quer fazer um filme sobre o Bismarck. Ele filma dentro do Bismarck. O James Cameron, ele é um aficionado por naufrágios, tanto que por isso que ele fez o Titanic, né? É o contrário, ele fez o Titanic por causa do hobby dele, né? Ele filmou bastante o naufrágio do Titanic, e aí, anos depois, ele fez isso também com o naufrágio do Bismarck, um documentário de uns 90 minutos, dirigido pelo James Cameron. Então, é a minha dica aí, por conta da descoberta do galeão San José. E a minha dica, eu dedicarei ao amigo Bruno de Oliveira, que faz comigo o Vamos Tricolor aqui na Central 3. Olha o clubismo! Já que ele que me mandou a notícia de que o Macri dançou cúmbia na sua posse, no balcão da Casa Rosada, e mais especificamente o tema da Gilda, que é a musa da cúmbia na Argentina. E para os ouvintes aqui do Som das Torcidas já conhecem ela também. Então a gente vai encerrar o programa, claro, antes dos agradecimentos, primeiro passando pelos agradecimentos e outras lembranças, com o tema Não Me Arrepiento Deste Amor, da musa da cúmbia na Argentina, que inclusive vai virar filme ano que vem, já que completará 20 anos da sua morte, infelizmente por um acidente de carro. E antes de eu passar a palavra para você, Felipe, uma errata minha também. Na verdade, o plural de guarda-costas é igual ao singular. Então é os guarda-costas. Olha, eu não te amo mais. Você não manja mais das coisas. Cara. Mas enfim, mandar novamente um abraço, nosso muito obrigado a todo mundo que nos ouve, né? Divulguem o podcast, divulguem o Xadrez Verbal, divulguem a Central 3, divulguem tudo, divulguem vocês mesmos. Pedir desculpa novamente porque os e-mails estão bastante atrasados, mas tirarei esse atraso agora no fim de semana, prometo. Pedir a todos aí que visitem também o canal do YouTube no Xadrez Herbal. Espero que gostem também, tem bastante coisa. Enfim, no canal do YouTube é só a minha cara, então, né, não verão o Matias. Tem um vídeo com o Matias. E esse final de semana nós teremos o segundo turno das eleições regionais na França, né? No primeiro turno, o grande vencedor foi o Partido da Frente Nacional, da Marine Le Pen. E será um assunto muito importante para o nosso último programa do ano. Então é isso, eu fico por aqui. E a gente fica com a voz de Gilda, Não Me Arrepiento Deste Amor.